feminista, a reivindicação do voto e dos direitos políticos. E aí, no Brasil, como eu falei, a gente está tendo esse movimento, né, das sufragistas. Também se a gente tem que entender um pouco do Brasil colônia para saber como foram constituídas as bases do capitalismo, junto com a escravização, então a gente entender um pouquinho também dessa questão do Brasil Império, né, para as reivindicações que viriam posteriormente. E aí, nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, a gente nem precisa falar que é óbvio que as mulheres elas foram excluídas, né? E aí era restrito somente aos homens brancos, burgueses, homens escolarizados, porque até a educação ela se dava de forma diferenciada. Então, a mulher ela só era citada na Constituição quando se falava sobre a condição de esposa ou na condição de filha, né? E aí ela também poderia governar, mas apenas se fosse de forma sucessória. Não podia ser considerada, não podia ser funcionária pública e não era considerada o universo dos cidadãos, né? A Constituição ela trazia em seus inelegíveis exatamente os que não eram cidadãos. Então, assim, e aí cidadãos a gente já consegue perceber de como as mulheres elas já eram excluídas, né? Porque traziam os analfabetos, os com a renda mínima, os homens brancos, e aí são inelegíveis e inalistáveis os cidadãos. Então, as mulheres, ela está aí nesses cidadãos que elas não eram consideradas cidadãos. E aí, aqui é uma fala de um jurista, né, na época do Império. Ele falava que só a massa dos cidadãos ativos é que goza de direitos políticos, e, consequentemente, que os cidadãos inativos não gozam de tais faculdades. E aí, nesta classe estão incluídas as brasileiras, quaisquer que sejam as suas capacidades e habilitações. Depois da Constituição de 1824, a gente teve também a Constituição de 1827. Ela teve uma grande lei educacional e, ao mesmo tempo, ela determinava essa educação diferenciada, né? Então, assim, se lá atrás, que nem eu falei, teve mulheres reivindicando essa questão da educação, desde lá do século XVIII, a gente vê que aqui no Brasil ainda estava em voga essa educação diferenciada para homens e mulheres. E aí, os homens, eles aprendiam, né, as 4 operações, geometria, saíam do Brasil para poder estudar, a principal era a Universidade de Coimbra, e as mulheres ficavam dentro de casa, né, nesse ambiente doméstico, e também só podiam aprender as 4 operações básicas. Então, a gente vê que toda essa diferenciação hoje, que a gente tem no mercado de trabalho, na política, ela vem, apesar de todos esses avanços, né, a gente só vai conquistar, por exemplo, o direito ao voto, eu vou falar um pouco mais adiante, já no início do século XX. Então, assim, a gente ainda tem muito que caminhar em busca de reconhecer nossos direitos, né? Não é nem de garantir, porque os direitos eles estão garantidos, né? A gente vê na nossa Constituição de 88, mas não é posto em prática. E aí, então, essa exclusão das mulheres, ela era primordial para que as mulheres elas não reivindicassem os seus direitos, né? Então, ao mesmo tempo também que ela não tinha acesso às obras que estavam em vigor na Europa, das mulheres reivindicando isso, das mulheres operárias. E aí, somente em 1887, a gente vai ter nossa primeira médica, né?
E aí, na época do Império, o José Bonifácio ele teve um papel interessante aqui, apesar de ser um homem, mas aí a gente vê que ele tentou trazer essa igualdade nos direitos, né? Principalmente no que se refere à participação política, ao voto, mas restringiu que somente as mulheres chefes de família pudessem votar. E aí esse projeto, obviamente, não foi aprovado. E aí, nesse projeto, como é que seriam os votos? As mulheres elas não iriam diretamente depositar. Esse voto ele se daria pelo seu filho ou pelo seu irmão, mas mesmo assim também não foi aprovado. E aí também não teve, né, no ato adicional à Constituição, nada que modificasse com relação aos direitos das mulheres, e também não havia um movimento organizado nesse período que reivindicasse, né, tudo isso que a gente já está trazendo para o Brasil. E aí, a segunda metade do século XIX, início, né, a gente vai ver início do século XX, que teve, as mulheres elas começavam a se organizar em busca desses direitos. Então, como eu falei, as ideias de Marx e Flora Tristan, elas começaram a serem difundidas, a luta pela abolição da escravatura. Então, as mulheres, elas percebiam que, assim como elas eram oprimidas dentro de casa, né, pelos seus maridos, pelo casamento, que era a época, os escravos também eram oprimidos, eram escravizados, e aí elas começaram a reivindicar junto essas lutas, além da educação das mulheres, né? E aí teve início o movimento do sufragismo. Então, em meados do século XIX, que começa a organização das mulheres brancas e urbanas, e aí, em 1852, é lançado o primeiro Jornal das Senhoras. Posteriormente, em 1860, elas se envolvem em atividades filantrópicas. Então, como eu falei, né, todo esse movimento aqui do abolicionismo e do sufragismo são bandeiras das mulheres brancas e aí das mulheres urbanas, das mulheres burguesas, né? A gente já tinha anteriormente todo o movimento das mulheres trabalhadoras, das mulheres operárias, das mulheres lutando contra a escravidão. E aí aqui esse período também foi marcado só para fim didático como a primeira onda do feminismo, que é essa busca pelo direito ao voto, pelo esse movimento sufragista. Na primeira Constituição da República, em 1891, negou, obviamente, né, o direito das mulheres de votarem e serem votadas. E aí a gente teve, já trazendo um pouco para o século XX, a Conferência das Mulheres Socialistas e a criação do Dia Internacional da Mulher. Né? Essa resistência contra o trabalho da mulher e aí a sua participação, né, nos sindicatos, dentro das fábricas, no movimento operário, partia também de seus próprios companheiros, né? Essa questão de que ela não poderia estar além do ambiente doméstico. E aí a maioria das mulheres militantes socialistas desenvolveram o trabalho com algumas operárias, conseguiram organizar essas mulheres, e aí foi realizado a Conferência das Mulheres Socialistas, que foi sugestão da Clara Zetkin e da Alexandra Kollontai, e aí foi criado o 11 de março, que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Posteriormente foi mudado para o 8 de março, que vigora até hoje. Aqui falando um pouco sobre a Clara Zetkin, né? Ela foi professora, jornalista e militante política, e aí expulsa da Alemanha por conta das atividades, passou a residir em Paris. Casada com também exilado Ossio Zetkin, ela retornará à Alemanha depois da morte do marido e da abolição das leis antissociais.
de todas as feministas socialistas, é ela quem dá prioridade à organização e à militância com as mulheres, fundando em 1890 a revista Igualdade, publicada até 1917. Pacifista, se opôs à guerra até o final de sua vida. E aí a gente lembra também que nesse período estava eclodindo a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, então estava tendo o mundo estava fervescendo, né? Então, por isso que ele complementa aqui falando dessa questão do pacifismo dela. Aqui outras mulheres que já trazendo para o século XX, aqui algumas brasileiras, porque a Clara Zetkin era alemã, né, que nem eu falei. E aí é importante a gente ilustrar e trazer essas mulheres que, assim, no geral, elas não são faladas, né? A Leolinda Daltro, que ela via, assim, por meio da educação, uma forma de lutar pelos direitos das mulheres também, influenciada pelas ideias anteriores, que nem eu já trouxe. E aí ela foi uma professora, ela também lutou pelos indígenas, né? Nessa época, atuou como indigenista. E aí ela fundou o Partido Republicano Feminino, que defendia o direito a voto para as mulheres e a abertura dos cargos públicos a todos os brasileiros. E por conta desse envolvimento com as lutas indígenas, ela percebeu que as lutas indígenas também ela estava relacionada com as lutas feministas, né? A luta por essa igualdade de direitos, por essa libertação da mulher. E aí a gente teve paralelo também a Berta Lutz. A Berta Lutz, ela era filha de um cientista, o Oswald Lutz, se eu não me engano, e aí ela já era um pouco mais instruída, digamos assim, ela se formou em Direito, também era bióloga, e aí ela teve uma participação interessante que, além de organizar a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, ela participou, foi a primeira mulher a estar na ONU em 1945 e fazer parte para a redição da Carta das Nações Unidas. Então, por conta dela, foi incluída o termo direito das mulheres, né, nessa Carta das Nações ali, quando fundou a ONU, em 1945, que já era o pós-Segunda Guerra. E aí elas se opunham, né? Assim, ambas defendiam o direito ao voto, ambas eram mulheres, faziam parte do movimento sufragista aqui no Brasil, mas aí ela se opõe a esse modo desse direito, né? A Berta, ela era mais pacifista e a Leolinda, ela era mais, digamos assim, mais de enfrentar. Tanto que ela tinha um termo conhecido que ela foi conhecida como a mulher do diabo. E aí, trazendo um pouco para o período do Estado Novo, a gente teve um grande retrocesso no processo da luta das mulheres, né? Somente em 1932 o voto ele é regulamentado no Brasil, mas aí depois a gente vai retroceder novamente. A redemocratização do Brasil e a superação dos efeitos da Segunda Guerra é marcada pela luta da mulher para sair desse escopo de maternidade, casamento e dedicação ao lar. E aí, né, como eu falei, a Berta Lutz, ela inseriu o direito das mulheres na Carta da ONU de 1945. A Constituição de 46, ela traz o dever ao voto para homens e mulheres, independente da instrução, mas isso só vai ser regulamentado no Código Eleitoral de 1945, ali por volta, né, do período já da ditadura militar no Brasil. Em 1962, a gente tem aprovado o Estatuto da Mulher Casada, em que a mulher ela deixa de ser representada pelo marido. E aí, os anos 60, que eu vou trazer um pouco adiante, ele vem marcado por essa força
da luta das mulheres, né? Que vai explodir a partir de maio de 68. Com relação aqui, só uma observação, essa questão da mulher casada, o Código Civil, né, até pouco tempo atrás, ele também trazia a questão da legítima defesa da honra. Então, se a mulher se ela tivesse traindo o marido e ele a matasse, ele era inocentado, digamos assim, né, porque isso estava protegido pelo código, essa defesa da honra. Então, assim, coisas que a gente acha banais, mas que até pouco tempo atrás era super comum, até 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, pequenos direitos das mulheres estão sendo conquistados, né, pouco a pouco. E aí, pelo Código Eleitoral de 65, passaram a votar as solteiras e viúvas com renda própria e as mulheres casadas, desde que tivessem permissão do marido. E aí, depois que o código foi consolidado, essas restrições elas foram removidas e qualquer mulher, independente da origem do estado civil, pode ter direito de votar. E aí, o comparecimento nas urnas, ele era obrigatório apenas para as mulheres em profissões públicas. Em 1965, homens e mulheres finalmente tiveram seus direitos equiparados. Mas aí, que nem eu falei, esse período ele foi o início da ditadura, então vários direitos no que se refere às mulheres, eles foram perdidos, né? Eles retrocederam. E aí, nesse período quase ali próximo do golpe militar de 64, a gente teve a influência do socialismo, o feminismo contemporâneo, que nem eu falei, estava em voga essas ideias, né, da libertação das mulheres, com a libertação do capitalismo, que as mulheres elas eram oprimidas dentro de casa, nas fábricas. Em 1956, a gente teve a primeira Conferência das Mulheres Trabalhadoras do Brasil, e aí essa conferência ela foi organizada pelo Partido Comunista e teve destaque as reivindicações sobre os direitos trabalhistas e a luta por creches, né? Porque as mulheres elas não tinham, elas ao mesmo tempo que precisavam sair para trabalhar, então elas não tinham com quem deixar. Uma reivindicação que até hoje a gente ainda está muito atrasado no que se refere à creche, né? A esse apoio do coletivo para auxiliar essas mulheres. E aí o movimento operário, ele transformou o movimento de mulheres em movimentos sociais. E isso marca a passagem do emancipacionismo europeu do século XIX para o século XX, e ao mesmo tempo prevalecia a crença de que o socialismo ele terminaria com todas essas formas de opressão. E aí, com a geração de 68, é que essa dimensão universal da opressão ela é reconhecida, bem como a necessidade das próprias mulheres lutarem por sua liberdade e autonomia. Então, como eu falei, em 68, que surgiu na França, teve início em maio de 68, ele se espalhou para o mundo todo, e aí aqui no Brasil também a gente estava, ao mesmo tempo que as mulheres elas lutavam por seus direitos, né, pela sua libertação sexual, direito ao aborto, elas também lutavam contra a ditadura, que foi o período de maior repressão do golpe militar. E aí esse período ele foi conhecido também como a segunda onda do feminismo, que foi ali a partir de 68 e por volta início dos anos 70, né? Que nem eu falei, teve início na França, quando elas enfrentaram o governo conservador do presidente Charles de Gaulle, e aí era preciso mostrar a todo mundo que esse sistema social na época estava desigual, e sim, também teve influência da obra da Simone de Beauvoir, por volta ali, ela lançou o livro O Segundo Sexo, por volta de 1949, 50, e aí falava dessa libertação da mulher. Então, as mulheres, elas começaram a tomar as ruas, né? Elas começaram a
reivindicar por seus direitos, elas tiveram início também o movimento do uso da minissaia, o movimento da calça jeans, que até então a calça era considerado o item masculino. Elas reivindicavam essa liberdade sexual, igualdade no mercado de trabalho. Também no ano de 68, que nem eu falei, como teve início na França, depois ele foi se espalhando para o mundo todo, mas assim, cada lugar teve um pouco sua bandeira, mas as principais, né, além dessa libertação feminina, elas lutavam também pela ditadura, pelo imperialismo, pelo machismo, estava também a Guerra Fria, ela estava acontecendo, né? Então tinha toda essa capitalismo versus socialismo. E aí no ano de 68, nos Estados Unidos teve também a queima dos sutiãs, que foi um protesto público em Atlantic City, que reuniu 400 mulheres que repudiaram o concurso de beleza Miss América, no ato de empilhar saltos, maquiagens, roupas e acessórios, que por pouco não se transformaram em uma grande fogueira. E aí tudo girava em busca pelo encerramento dessa exploração feminina comercial na mídia. Porque se a gente for pesquisar os comerciais daquela época, até pouco tempo recente, né, sexualizavam, subjugavam as mulheres, colocavam as mulheres somente nesse papel subalterno. Aqui, principalmente aqui no Brasil, até recente, se a gente for comparar as propagandas de cerveja, nessa exploração da mulher na mídia, ela é muito forte. O tempo todo a gente vê ela sendo sexualizada, ela sendo objetificada, né? E aí, lá no início dos anos 70, essas mulheres elas começavam já a lutar por essa exploração feminina da mídia. Além disso, a gente teve também o primeiro Congresso Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e aí, após os anos os anos finais da ditadura, ou os anos de maior repressão, o movimento de mulheres ele teve uma força maior, e aí surgiu como força política, e aí foi criado o grupo Nós Mulheres, em São Paulo, que lançou o primeiro jornal feminista em 1976, e o ano de 1975 ele ficou conhecido como o Ano Internacional da Mulher. Nesse ano também a gente teve um seminário sobre o comportamento da mulher na sociedade, que foi considerado um marco do feminismo contemporâneo, e aí nele se discutiu a condição da mulher no Brasil, problematizando questões como trabalho, saúde física, discriminação racial, além da homossexualidade feminina. Aqui a gente tem algumas imagens, o primeiro Congresso da Mulher Paulista, em 1979, aqui foi as mulheres reivindicando a punição ao assassino de mulheres, esse do jornal aqui no canto superior direito, e embaixo a Ruth Escobar ela organiza o Festival de Mulheres nas Artes em setembro de 1982. Também nesse período já pós a ditadura, né, a gente teve o assassinato da Margarida, e assim, eu estou trazendo um pouco também essa figura dela, porque a gente ouve falar pouco, né? Foi uma trabalhadora rural, então, que nem eu falei, é importante a gente trazer essas figuras femininas, não foram somente as mulheres burguesas, né? As mulheres que tiveram alcance, que estavam lutando pelos direitos femininos. Ela foi uma trabalhadora rural, que ela ficou 12 anos na presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, e aí lutando por melhoria de jornada de trabalho, 13º para as mulheres do campo, e por conta do assassinato dela, a gente tem todo ano a Marcha das Margaridas, que é realizada em Brasília, e aí, como eu falei, até hoje ela é considerada um exemplo de resistência no campo, né? E é homenageado nessa marcha. Aqui já trazendo para
para o final dos anos 80, anos 90, já, digamos, para o feminismo contemporâneo, né, ali no final do século, no final da década de 80, a gente teve o primeiro encontro nacional de mulheres negras, e aí isso vai contribuir, porque a terceira onda do feminismo, ele é marcado por essa luta das mulheres de que essa mulher ela não é universal. E aí começa a se perceber essas particularidades, que até então, quando se falava da mulher, se falava da mulher de forma geral, de forma universal, mas se referindo às mulheres brancas e burguesas. Então, essa terceira onda do feminismo, que vai ter início nos anos 90, mais ou menos, vai trazer a discussão de que essa mulher ela não é universal. Ela vai ser atravessada por diversas opressões, né? Então, a gente tem aí a opressão de raça, a gente vai ter a opressão de classe, a gente vai ter a questão da mulher indígena, da mulher deficiente, então cada uma em sua particularidade, né? Claro que a gente não pode falar assim que uma opressão é mais. Esqueci a palavra, mas assim, não sei se seria o mais importante, mas ao mesmo tempo, essa mulher a gente tem que ver como um todo, como se fosse, né, como se fosse uma cebola mesmo. Então a gente tem essas várias camadas, né, da mulher. Então se a gente olhar por um espectro, a gente vai ver a opressão de gênero incidido mais. Se a gente olhar por outro espectro, a gente vai ter a opressão de raça incidido mais, ou a opressão de classe, né? Mas eu acredito que elas se entrelaçam todas nesse todo, que nem eu falei. E aí esse encontro das mulheres negras reuniu 450 mulheres, né? Foi presidido por encontros em seminários nos estados. A partir disso, foi realizado o nono Encontro Nacional Feminista, e aí, como resultado dos debates e críticas levantadas pelas mulheres negras sobre a ausência da questão racial na pauta. Sim, nesse período também, a Angela Davis, ela tem seu livro publicado, Mulheres, Raça e Classe. A gente tem também a Chris Shaw, que ela vai trazer esse conceito de interseccionalidade. Aqui no Brasil também a gente vai ter a Lélia Gonzalez, né, que também ela vai falar dessa mulher atravessada pelas múltiplas opressões. E aí, essas feministas da terceira onda, que nem eu falei, elas começaram a desenvolver essa ideia da Crenshaw de forma a evitar universalizar esse conceito de mulher, né? E aí, agora, eram considerados excludentes como a imensa variedade de mulheres que existe, né? Para essas feministas, a ideia de união, defendida pela segunda onda, implicava na anulação das especificidades de cada grupo de mulher. Então, vai ter início também, nesse período, essa questão do movimento, né, do feminismo negro, do feminismo interseccional, né, de que, assim, não dá para todas as mulheres elas lutarem juntas pela opressão, sendo que cada uma vai sofrer de diferentes formas cada opressão. E aí há já alguns acadêmicos, algumas acadêmicas que já falam numa quarta onda do feminismo, que é esse uso maciço das redes, né? Então, de forma para organizar, conscientizar a propagação dessas ideias feministas. Sim, nessa terceira onda também, as mulheres elas se apropriaram do termos que até então eram tidos como negativos, e exemplos de vadia, de puta. Então, a gente teve a explosão da marcha das vadias,
né, em vários lugares do mundo. E aí, que nem eu falei, trazendo um pouco, né, aqui a quarta onda, não há uma coesão teórica sobre esse movimento, se há de fato essa quarta onda, ou se a gente ainda está vivendo sobre a terceira. E aí são apontadas pautas como a cultura do estupro, a representação da mulher na mídia, os abusos vivenciados no ambiente de trabalho nas universidades e a postura de denúncia e de recusa ao silenciamento. Aqui já finalizando um pouco, que nem eu falei, a gente tá em voga, né? A gente vê aí surgindo, principalmente com as mais jovens, por influência das redes sociais, que tem um papel muito importante na propagação das ideias feministas, na propagação dos direitos das mulheres. Então, a gente vê ressurgindo esses vários feminismos, né? E aí, ao lado de grupos organizados em torno de direitos sexuais ou sociais, surge esse feminismo espontâneo, formado por jovens. Então, as mulheres, elas estão indo à rua, né, lutar contra o aborto. A gente teve, em 2018, o movimento Ele Não, das Mulheres Unidas contra Bolsonaro. A gente teve, aqui embaixo, a manifestação pela legalização do aborto na Argentina. Teve a greve feminista em Madrid também, no ano de 2018. Então, a gente vê que está tendo essa explosão, esse ressurgimento, né, das mulheres elas irem para as ruas. A gente teve como o caso recente da criança que precisou realizar o estupro, né, no hospital. Então, a gente viu as mulheres elas indo para frente do hospital, elas enfrentando as autoridades, né, enfrentando os grupos religiosos. Então, a gente vê que as mulheres, né, nós mulheres estamos sempre na rua, estamos sempre nessa busca pela efetivação dos direitos, né, porque, que nem eu falei, vários direitos eles estão postos na nossa Constituição, nas nossas leis, mas eles não são efetivados, né? E aí a gente tem, até hoje, apesar de ter avançado em muitos aspectos, a gente ainda precisa avançar muito mais, porque, por exemplo, no que se refere à violência contra a mulher, o Brasil hoje é o quinto país que mais mata. A gente só teve uma lei de proteção à violência doméstica, à violência de gênero, em 2006. Então, 14 anos apenas, né? A do feminicídio a gente teve, a partir de 2015, a qualificadora do feminicídio. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem esses avanços, a gente vê que não, os resultados eles não são de forma unânime. Por exemplo, quando a gente traz esse recorte, né, sobre a violência, a gente vê que ela tem aumentado, apesar dessas leis contra as mulheres negras, né, a violência de gênero, a violência estatal. As mulheres brancas, segundo os dados, né, do mapa da violência, tem diminuído. A gente vê a questão do mercado de trabalho, que as mulheres, apesar de serem a maioria matriculadas nos ensinos superiores, elas recebem 30% menos que os homens na mesma função. E isso quando a gente fala das mulheres brancas, porque se a gente compara os homens brancos com as mulheres negras, é por volta de 40%, mais ou menos. Então, assim, a gente vê que a gente precisa, né, avançar bastante nessa luta das mulheres, na busca desses direitos, e principalmente a gente fazer esse olhar não de forma generalizada, né? A gente fazer esse olhar buscando essas especificidades, porque nesse exemplo que eu trouxe mesmo do mercado de trabalho, então se a gente olha as mulheres brancas vão ser de
jeito, se a gente olha as mulheres negras que estão nos trabalhos mais precários, né, que estão aí sofrendo por falta de acesso à saúde, à segurança. Então, as mulheres trabalhadoras, né? Então, assim, a gente também não pode cair naquele discurso de que as mulheres já alcançaram vários direitos, então as mulheres elas têm que liderar, elas têm que ser empoderadas, liderar empresas, se a gente não consegue mudar toda a estrutura, né? Se a gente tem se a gente tem alguém no topo, se a gente tem uma mulher no topo, seja essa mulher branca, seja essa mulher negra, consequentemente a gente está tendo quem está na base sustentando essa mulher. E aí, na maioria das vezes, são as mulheres negras, as mulheres pobres, que estão ali né? Então, às vezes, a gente também reivindica essa questão. Claro que é importante essa questão da representatividade, do empoderamento, mas a gente não pode achar que isso por si só ele vai acabar com a opressão da mulher, né? Que de alguma forma, enquanto indivíduo, se eu estou ali na minha bolha, isso vale para todas as mulheres, quando não é verdade. A gente tem que analisar as condições materiais de cada um, né? E as condições materiais é que cada caso concreto. Analisar a mulher branca trabalhadora, a mulher negra trabalhadora, a mulher branca líder de empresa, a mulher negra presidente. Então, tudo isso a gente tem que estender o olhar, né? A gente tem que fazer esse olhar mais amplo. Que nem eu falei, olhar como se fosse uma cebola, essas várias camadas. E aí, por fim, aqui eu termino, né, com algumas indicações. Esse primeiro link, ele faz uma linha do tempo sobre os direitos das mulheres. Ele vem trazendo aí desde o século IV, V, se eu não me engano. Depois, esse livro, qualquer coisa eu disponibilizo aqui no chat os links para vocês. Esse segundo é um livro pequenininho, que ele vai falar sobre o direito a voto dessas mulheres. É um livro em PDF que tem na Biblioteca do Senado, curtinho também. E esse outro link do YouTube é um curso que tem gratuito sobre feminismo porque lutamos, que foi disponibilizado pela União da Juventude Socialista. E aí são várias palestras com temas riquíssimos, né, falando sobre o sufragismo, sobre o feminismo, sobre interseccionalidade. Perdão, gente, eu sempre acabo travando a língua nessa palavra. E aí também que acho que dá para complementar, né, um pouco dessa luta das mulheres. E aí eu termino com a foto de Marielle Franco, né, que de forma mais assim, de forma atual, né, a gente está aí sem saber quem mandou matar Marielle, que lutou por essa reivindicou esse direito das mulheres, foi uma voz ativa, né, na Câmara de Vereadores, e aí trazendo esse olhar, né, da mulher negra, da mulher periférica, da mulher lésbica. E aí é isso. Deixa eu ver se eu consigo interromper. Pronto. Prontinho. Marielle presente, Daniele presente. Muito obrigado, Dani, pela brilhante contribuição. Eu fico muito feliz de ver esse acúmulo teórico seu e perceber que como a teoria e a prática, a luta por direito das mulheres te seduziu e como isso é tão importante para que a gente possa disseminar isso cada vez mais. E está aberto agora, gente. Quem quiser fazer pergunta, ligue o microfone aí. Vamos aproveitar Daniele, que faz parte aí da comissão da mulher da OAB de Vitória da Conquista, da Clínica de Direitos Humanos, já tem uma trajetória consolidada. Então vamos fazer pergunta, pode ser pelo chat ou ligue seu microfone, sua câmera e pode fazer a pergunta. Vamos lá.
Bom dia a todos e todas. Eu tenho duas perguntas, só que eu acredito que a primeira você já respondeu, Daniele, no caso, que era se você concorda que o feminismo ele deve se subdividir de acordo com o recorte de etnia, de classe social, ou se você acha que isso acaba segregando o movimento, mas acredito que você concorda, certo? E a outra é se você acredita que essa opressão à mulher ela está associada ao sistema capitalista ou em qualquer outro sistema isso ocorreria. Obrigada. Perdão, gente, aqui a gata entrou no meio. Mas, não, a primeira pergunta com relação a essas especificidades do movimento, eu acredito sim que elas são válidas, né? Porque, que nem eu falei, cada mulher ela vai sofrer a opressão de um jeito, e aí não dá para a gente querer abraçar o feminismo de forma universal. E aí, agora sim, a gente ter cuidado para não, que nem eu falei, para a gente não cair no discurso de somente representatividade, né? Por exemplo, se a gente tem uma mulher negra no topo, então isso já é uma vitória do movimento negro, do movimento das mulheres, do feminismo negro, quando a gente não, não consegue avançar, né? E aí a gente tem aí, né, algumas teóricas feministas, mulheres negras, participando de programas da Globo, trazendo essas discussões que são válidas, são discussões importantes, porque por muito tempo essas mulheres elas não foram vistas, né? Não foram ouvidas. E com relação a... Você perguntou sobre o capitalismo, né? Se a opressão surgiu com o capitalismo, mais ou menos isso? Repete para mim, por favor. Se a opressão das mulheres ela está associada ao sistema capitalista ou se ocorreria independente do sistema? Assim, de um ponto de vista particular, porque como eu faço parte também de coletivo feminista, né, que é um coletivo socialista, então eu acredito que a opressão feminina, ela está ligada ao, assim, não seria ao capitalismo independente, mas à associação do capitalismo com o patriarcado, porque na verdade peraí, gente, perdão. Outro gato. O capitalismo ele se apropria do patriarcado para subjugar a mulher, né? Então essa opressão, eu acredito que ela se intensifica com certeza com o capitalismo. Assim, tem estudiosos que falam que sociedades anteriores surgiram a opressão, mas a gente não vê a opressão do modo como ela se compara, né? A gente não vê do modo como surgiu com o capitalismo, né? Com as revoluções burguesas. Eu espero ter respondido sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Por nada. Vamos lá, gente, mais perguntas para a Daniele. Participem, questionamentos sobre o direito das mulheres. Importante a participação de todos e todas aqui na sala. Sala virtual, mas é sala, né? Eu vou fazer uma provocação, Daniele, sobre essa relação do patriarcado com o sistema político vigente no Brasil. Você colocou muito bem essa questão da trajetória, por exemplo, do direito ao voto também do direito de ser votado, como a gente teve um avanço tardio, depois nós tivemos um retrocesso, depois nós tivemos uma consolidação ali entre 30 e 60, e como até hoje, por mais que você tenha o sistema de cotas, né, de 30%, sobretudo nas eleições proporcionais, como quando você vai no Congresso Nacional, prefeitos e prefeitas, como ainda há um processo de subrepresentação.
Seu E áudio deu uma falhadinha, Cláudio. Desculpa interromper. Pelo menos aqui para mim, eu não vi tudo, não. ouviu agora? Tá ouvindo? Agora eu tô. Pronto, então vou sintetizar. A minha Tá. pergunta é justamente na questão da subrepresentação da participação feminina no sistema político. O direito de votar hoje está consolidado, mas o direito a ser votada ainda há toda uma condição, como você colocou, do patriarcado que impede com que você tenha. E agora o resultado, mais uma vez, evidenciou isso, a candidatura de prefeitas, a eleição de prefeitas, de vereadoras. Como você vê essa questão da relação do patriarcado com o sistema de participação na política? Assim, eu acredito que, primeiro, falta, eu acho que por conta de toda essa construção social e histórica, né, das mulheres, então elas não se sentem aptas a estar tá reivindicando esse lugar na política, né? Então, assim, a gente, se não for esse sistema de cotas, a gente vê pouco as mulheres elas se colocando nesse lugar. Então, eu acho que ficam um pouco receosas, então, fica um pouco, né, nesse um medo de estar nesse ambiente que ainda é predominantemente masculino, né, predominantemente branco, predominantemente rico. E assim, também a gente tem que ter, não sei se seria um certo cuidado, mas com essa questão da representação das mulheres, de que nem todas as mulheres, elas, por mais que a gente tenha mulheres na política, nem todas irão nos representar, né? Por exemplo, a gente vê aí a ministra Damares, né, que está no cargo altíssimo, mas que ela não defende as pautas verdadeiramente feministas, né? Então, a gente também tem que ter um pouco essa cautela de que as mulheres na política irão me representar, as mulheres na política irão lutar pelos meus direitos, e aí ver também quem serão essas mulheres, né? De quais partidos elas estão, se estão lutando pelas mulheres, pelos trabalhadores, né? Então, a gente teve aí deputada, né, de partido progressista lutando contra a reforma da Previdência, né? Então, de fato, essa mulher ela está me representando, essa mulher ela ao mesmo tempo que ela rompeu essa barreira do patriarcado de ir para a vida pública, de ir para a política, mas essa mulher ela está lutando efetivamente pelos meus direitos, né? Então, acho que cabe um pouco também a gente prestar atenção, assim. Beleza. Vamos lá, gente. Mais perguntas para a Daniele. Aproveite a vinda dela aqui. Se vocês não perguntarem, eu vou perguntar. Gente, vai falar Aproveitar. muito tempo, a boca fica seca, viu? Não, mas eu também fico com minha Ah, canequinha vermelha aqui também. Eu vou fazer uma outra pergunta, Dani. Enquanto o pessoal ali sistematiza as suas perguntas. Alguém levantou a mãozinha aqui. Foi Jussiele? Levantou a mão, Sim, Jussiele? Cláudio, sou eu. Pronto. Faça a sua pergunta, Eu Jussiele. queria fazer mais um comentário. É mais um comentário. Por exemplo, aqui na minha cidade, uma candidata, uma mulher ganhou, né, como prefeita. Contudo, durante a candidatura dela, ela sofreu muitos ataques racistas, por exemplo, porque, por exemplo, o atual marido dela aconteceu coisas e aí que ela destruiu um lar, entre aspas, porque ela teria sido, entre aspas, amante. Enfim, muitos ataques machistas. No caso, o outro candidato teria feito coisas parecidas, se não piores, e ninguém comenta nada porque são homens e aí não ligam para essas coisas. Aí, por ser mulher, ela sofreu vários ataques assim
é, absurdos, e é difícil para a mulher porque mesmo ela não, mesmo ela estando apta para aquilo, é difícil, o medo de sofrer esses ataques, porque a verdade já não abre o espaço para a mulher. E quando ela tenta, tem isso ainda. Dani até pode falar um pouco mais dessa questão das relações simbólicas, porque, Jussi, não é a primeira vez, né? Agora, na história recente, nós tivemos o mesmo tipo de misoginia com a ex-presidenta Dilma. Então, você tinha situações em que eu me lembro de uma coisa extremamente. Tanto na Copa do Mundo aconteceu isso, como na Olimpíada também, os xingamentos em local público, que isso não acontecia com. Se fosse um homem, não aconteceria da mesma proporção. Aquele processo de você colocar a ex-presidenta Dilma em um tanque de combustível de um automóvel, em uma posição também que se fosse um homem não se colocaria. E como você falou, Júlio, isso aconteceu também com candidaturas também de outras mulheres. A candidata do PCdoB, Manuela Dávila, lá em Porto Alegre, ela é recorrente, já é histórico a quantidade de fake news, de ações que colocam em função dela ser mulher. Aconteceu também com Marília Reis em Recife. Eu gostaria até de você comentasse um pouco isso, Dani, essa questão da relação simbólica, e aí eu vou até colaborar um pouco mais no debate, quando inclusive você vai fazer isso na dimensão do espaço público e privado. O Daniele colocou muito bem que lá no período colonial, imperial, até praticamente Primeira República, o lugar da mulher era o espaço privado. Então você tinha que colocar a mulher justamente subjugada nas relações da casa. A partir do momento que a mulher começa a transpor, romper esse espaço privado para o espaço público, há uma série de estratagemas, há uma série de mecanismos justamente para tentar, justamente ameaçar, colocar em situação de risco. Então você vê a questão do uso da linguagem, você vê a questão da maneira como a mulher vai se vestir em uma rua. Então, isso inclusive no direito, o direito tem muito isso até hoje, tanto promotor, juiz, em que você vai pegar, como existia lá na década de 70, a legítima defesa da honra, teve casos bastante emblemáticos, um caso que eu me lembro muito bem, o de Lindomar Castilho e a Gramont, que foi isso, legítima defesa da honra, e hoje a gente ainda ouve, por exemplo, uma questão de estupro em uma rua, e você escutar a defesa, a sentença, em que se tenta justificar o ato violento em função, por exemplo, do horário que a mulher estava na rua, da vestimenta que a mulher estava na rua. Então, gostaria que você falasse um pouco mais, Dani, dessas questões simbólicas que ainda permeiam a nossa sociedade patriarcal. Meu microfone está aberto. Eu acho que você falou muito bem, assim, porque é isso, né? Essa mulher, quando ela rompe esse espaço privado, então ela é vista como se fosse um outro ser, né? Porque a mulher ela foi construída historicamente, culturalmente, socialmente, para estar nesse ambiente doméstico. Então, quando ela ultrapassa, então ela é vista de todas as piores maneiras, né? E aí a gente até tem o conceito na sociologia da divisão sexual do trabalho, que vai falar também justamente isso, né? Que a mulher, a partir do momento que ela rompe esse espaço, até o trabalho dela é visto como um trabalho inferior, né? Então, assim, porque ela geralmente ela fica no espaço privado, o homem no espaço público, né? Então, quando há a quebra dessa barreira, e aí essa questão até
quando você falou do estupro, eu lembrei do julgamento recente, né, da influencer Mariana Ferrer. E aí, não só a roupa também, mas todo o comportamento, no sentido assim, de fotos, né, de companhias. O advogado mesmo até falou que eu li alguns relatos, que fotos dela na rede social, de estar com o dedo na boca, de que tudo isso poderia ter contribuído, de que por conta de tudo isso ela é considerada culpada, né? Então, assim, a todo momento a gente vê a mulher ela sendo subjugada, né? Que nem você falou, na rua, na vestimenta. A gente teve também trazendo um pouco para a área do direito, né, em uma seccional da OAB, eu não lembro o estado exato, de que uma mulher foi eleita presidente da seccional, e aí chegaram para ela e perguntaram se o marido dela, isso recente, 2016, 2017, e aí perguntaram se o marido que iria ajudá-la a presidenciar aquela seccional. Então, assim, a gente vê a todo momento a capacidade da mulher ela sendo colocada em xeque, né? Porque é como se ela não tivesse esse intelecto de estar nesse ambiente de liderança, nesse ambiente da política, como, né, a colega trouxe, né? Então, assim, ela vai ser ela vai ter sua vida revirada, né? Que nem ela falou no caso de até colocarem ela como destruidora de lá. Então, assim, toda essa moral feminina, né? Todo esse comportamento da mulher, ele vai ser colocado, ele vai ser investigado, ele vai ser colocado em xeque, tudo para tentar, de certa forma, invalidar ela está nesses diferentes espaços, né? E ao mesmo tempo também viabilizá-la, né? E invisibilizá-la de estar ocupando esses lugares. Tainá levantou a mão, Daniele. Tainá. Tainá? Não sei se ela está ouvindo. Um abraço para a Tainá, que é minha colega lá da clínica de direitos humanos também. Ela levantou a mão aqui, mas não sei se ela de vez em quando tem um problema de conexão, que ela está lá em Maracás, né? Ah, Tainá, assim que você puder falar, não sei se tem mais alguma maneira. Ah, pronto, aí voltou, está participando. Tainá, você levantou a mão. Tainá, a Tá me palavra é. ouvindo, Cláudio? Pronto, estamos ouvindo você. Bom dia, gente. Bom dia, Dani. Bom dia, todo mundo da turma. A minha não é nenhuma pergunta, é um comentário. Assim, eu cheguei um pouco atrasada e aí eu não vi se foi falado sobre isso. Que, assim como a saída das mulheres de casa foi importante para a emancipação social dessas mulheres. Ainda estão me ouvindo? Tá sim, estamos ouvindo. tá tranquilo. Assim como a saída de casa foi importante para a emancipação social dessas mulheres, é importante pensar no contexto de pandemia, o quanto esse retorno para dentro de casa tem sobrecarregado sobremaneira e ainda mais as mulheres, né? Que historicamente estão na maioria em funções de cuidadoras em diversas profissões e principalmente dentro do lar isso ainda acontece. Então, no contexto de pandemia, essas mulheres estão sobrecarregadas de trabalho, estão sobrecarregadas psicologicamente, e são as pessoas que têm menos tempo para cuidar dos seus outros trabalhos, que não esses trabalhos domésticos. Tem um livro importante também sobre a pandemia, Coronavírus e Lutas de Classes, é uma organização
que eu não lembro quem foi os autores ainda, mas eu posso mandar no grupo da turma depois, que vai falar justamente sobre isso, né? Quanto que essas mulheres, dentro esse retorno que forçado do isolamento faz com que elas sofram ainda mais a condição de ser mulher, né? Nesse ambiente doméstico. Era só isso, um comentário. E até trazendo um pouco para a área da pesquisa, né? Saiu pesquisas recentes que a produção acadêmica de mulheres diminuíram bastante nesse período da pandemia, né? Por conta dessa falta de tempo mesmo, de todo esse cuidado, de todos esses afazeres que ela tem que ter dentro do lar, né? De cuidar de filho, de cuidar de família, de dar conta disso tudo. Então, toda essa produção acadêmica, toda essa questão de pesquisa, ela também deu diminuída. Mais alguém, Sim, gente? verdade. Perguntas? Tainá? Não, eu ia falar concordando com o Dani só. Realmente, eu também vi essa. Dani e Tainá, você também faz parte da Clínica de Direitos Humanos. Eu queria fazer mais um questionamento, né? Na verdade, uma provocação. A gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela foi em função de uma condenação internacional do Brasil, que inclusive há ainda situações que o Brasil precisa colocar em prática. Eu me lembro, século passado, quando eu era estudante de Direito, um dos primeiros estágios que eu fiz foi justamente em uma delegacia de atendimento à mulher. No caso, o estado de São Paulo era chamada DDM, né, Delegacia de Defesa da Mulher. Hoje também chamada de DEAN, né, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E naquela época ainda existia boletim de ocorrência, né? Hoje é termo circunstanciado, mas naquela época era boletim de ocorrência ainda e tinha aquela velha lógica da mulher, por exemplo, sofrer uma violência, fazer o boletim de ocorrência e depois tinha até uma expressão chamada retirar o boletim de ocorrência, né? Que agora você tem que fazer a representação. E havia uma dificuldade muito grande de compreender os ciclos da violência doméstica, né? Então, a violência psicológica, a violência econômica, material, e muitas pessoas só compreendiam a violência doméstica, justamente propriamente dita a violência física, né? Que é praticamente o último estágio desse ciclo de violência. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, Daniela, dessa questão de como ocorre o ciclo de violência doméstica. Ah, tá. Liguei o microfone. Eu tô sempre perdida se o microfone tá ligado, tá desligado. Loucuras da vida remota. Essa questão da violência, né? Até fazendo um pouco o recorte, que nem Tainá falou da pandemia, porque eu me lembrei também que saíram os dados de como essa violência doméstica ela aumentou, né? E aí, por conta desse isolamento, desse convívio com o agressor, né? Com o marido, o companheiro. E aí, por outro lado, outros tipos de violência, ela teve uma diminuição, né? Então, assim, nos casos que dependiam da palavra da vítima, que dependiam da vítima ir até lá, prestar seu depoimento, fazer exame pericial, então a gente viu que isso ela teve uma queda, porque, né, tem toda essa dificuldade da mulher conseguir sair de casa, né, nesse período da pandemia, nesse período do isolamento, ela conseguir pedir ajuda a um vizinho, ao familiar, sendo que seu agressor, seu companheiro está ali do lado, né? Então, isso tudo dificultou também. E a questão do ciclo da violência, a gente tem até um gráficozinho, eu queria ver se eu tinha aqui, mas eu acho que eu não tenho, que ele até, o autor traz, assim, dividido mesmo em 3 fases, né? Que tem essa primeira fase que, quando, por pequenos atos, o homem ele começa a falar um tom mais alto, ele começa
implicar um pouco com a vestimenta, ele começa a reclamar. E aí, porque assim, a violência física, né, o feminicídio, ela é como se fosse já a ponta do iceberg. A gente vai vendo nessas relações conjugais outros tipos de violência sutis, né? Então, assim, um ciúme de forma um pouco exagerada, uma proibição de sair com determinada roupa, uma reclamação de se chega do trabalho, não tem almoço pronto. Então, tudo isso ele vai se materializando até chegar na agressão física, né? Então, a violência psicológica, né, que a gente tem aí, a humilhação, a desmoralização da mulher. E voltando um pouco, falando desse ciclo, então, o autor fala que tem essa fase inicial, aí depois tem a fase, né, da violência de fato, de aí é quando o homem ele já agride a companheira mesmo, já parte para as vias físicas. E aí depois tem a fase do arrependimento, né, que ele chama da fase de lua de mel, que é quando esse homem ele fala que ele vai mudar, ele se arrepende, e aí a mulher ela acaba perdoando no sentido assim de por conta desse arrependimento que ele manifesta. E aí a gente tem vários fatores, né, que contribuem para ela continuar ao lado dele, então a gente não pode também, né, só julgá-la de falar assim, não, porque ela não vai na delegacia e denuncia. Primeiro, assim, a gente não tem a DEAN em todos os lugares, né, a gente chega nas cidades menores, nas cidades interiores, então o aparato estatal, quem vai estar lá na delegacia para recebê-la serão geralmente homens, e aí, né, então ela não tem esse suporte, essa ajuda também psicológica, além da dependência financeira, a dependência afetiva, a dependência dos filhos, né, e aí, posteriormente dessa fase do arrependimento, né, como é um ciclo, então, depois dessa fase 3, volta inicialmente para a fase 1, né, e aí vai se repetindo, até que culmina com um feminicídio, né, com uma agressão. E aí, até mesmo quando já tem medidas protetivas também, né? Então, essa mulher, a gente vê aí vários relatos de mulheres que fizeram várias denúncias, que fizeram várias queixas e não foram ouvidas, né? Até que, infelizmente, elas só foram ouvidas, só foram notadas quando foram mortas. Tainá levantou a mão. Concordo com o Dani, era também mais um comentário em relação a isso, né? Quanto mais sutil a violência, mais difícil perceber que você está passando por uma violência doméstica, que muitas mulheres acreditam que é só agressão física, de fato. E recentemente assim, né, a gente já está no final do ano, mas foi ano passado, eu apresentei um trabalho que eu fiz junto com o Luciano, na Clínica de Direitos Humanos, sobre a condução coercitiva da vítima em casos de violência doméstica, que normalmente essa mulher vai para a delegacia acreditando que ela vai ter um suporte que respeite as suas vontades, quando na verdade tinha uma delegada que estava emitindo a condução coercitiva da vítima para que ela procedesse na denúncia em relação aos casos de agressão, desconsiderando todo um contexto de uma mulher que pode não querer denunciar, considerando todo um contexto de uma mulher que pode não querer levar adiante isso por inúmeros e imensos fatores, e ainda sofrer uma violência de ter uma polícia em sua casa lhe forçando a ir à delegacia, prestar depoimento para dar continuidade à denúncia. Então, por mais que a gente tenha um Código de Processo Penal que convalide esse tipo de postura, mas se coloca distante de uma realidade de inúmeras mulheres, né, frente a um contexto de violência doméstica,
que muitas vezes a simples denúncia a coloca em diversos riscos que muitas vezes a própria Ronda Maria da Penha é incapaz de proteger e de assegurar. Então é só um comentário também. Parabéns, Dani, pela aula. É isso. Parabéns, Obrigada, Thay. Um beijo. Daniele Coelho, Tainá, as colaborações, Ana também. A gente vai encerrar nossa aula agora. Mais uma vez é uma alegria, um prazer ter Dani aqui novamente nesse espaço. Seja sempre bem-vinda, Daniele. Esse espaço é nosso, é um espaço de constante construção. Muito obrigado pelas contribuições, brilhante contribuição aqui no dia de hoje. Esse material que Daniele apresentou, ela vai me mandar por e-mail, eu vou postar também no Classroom, para que vocês possam ter acesso, inclusive com todo o material de bibliografia. Ela colocou também aqui no chat para que vocês possam aprofundar. Então, eu fico muito feliz da importância de a gente estar disseminando esse debate cada vez mais para que a gente possa mobilizar corações e mentes para essa luta tão importante que é o direito das mulheres. Daniele Coelho, Dani, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Cláudio, pelo convite. Como eu falei, foi uma honra e um prazer estar aqui de volta, né, para falar para vocês. E ainda mais de um tema tão importante, né, para trazer essa discussão, trazer esse aparato histórico da luta das mulheres. E também me coloco à disposição, qualquer dúvida, tenho aí o WhatsApp, qualquer coisa, vocês podem me chamar, pode pedir o professor Cláudio. Vou mandar para ele, né, como ele falou, os slides. Esse material que eu coloquei são aquelas indicações que eu trouxe no final, para vocês se aprofundarem, que é o livro, a linha do tempo, que é o gráficozinho, e o curso no YouTube. E é isso. Bom dia para vocês, a todos e todas, e mais uma vez, obrigada. Valeu, Dani. A gente que agradece a você, foi ótimo, muito obrigado mesmo. Então, gente, a gente encerra a aula de hoje, nesse momento, e até quinta-feira que vem. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.